Pode começar. Então, nessa ação penal 505.1606.23, depoimento do senhor Rafael de Castro da Silva. Senhor Rafael, o senhor foi chamado nesse processo como testemunha. Na condição de testemunha, o senhor tem um compromisso com a justiça em dizer a verdade e responder as perguntas que lhe forem feitas, certo? Certo. Eu vou advertir o senhor por força de lei que se o senhor mentir, se o senhor faltar com a verdade, o senhor fica sujeito a um processo criminal, certo? Certo. Pedir para o senhor puxar o microfone um pouco mais próximo. E esse copo d'água é destinado ao senhor. Então, ao Ministério Público. Obrigado, excelência. Boa tarde, senhor Rafael. Boa tarde. Tudo bem. O senhor participou da auditoria relativa à aquisição do campo de Benim pela Petrobras? Sim, participei. Quais eram suas funções na auditoria? Eu era o auditor líder do trabalho, né? E eu, em conjunto com o outro auditor, o Luiz Eduardo, a gente conduziu o trabalho de auditoria que havia sido solicitado pela diretoria da Petrobras. No relatório de auditoria foram constatadas algumas inconsistências. O senhor pode nos relatar de forma sucinta no que consistiram essas inconsistências, no que se refere a descumprimento de normas de governança da companhia, do que se refere à capacidade financeira da empresa que vendeu os ativos, dentre outras nuances? Tá. Bom, de forma sucinta, a gente relatou a falta de evidência, né, de ter sido repassado à diretoria a falta de capacidade financeira da CBH, né, que se encadearia em poder arcar com os custos, né, exploratórios do bloco lá no Benim. Tá? A área de inteligência de mercado da área internacional, ela emitia um relatório, né, em que ela estudava um pouco da empresa, né, e da área de negócios também, estudava um pouco do país, e emitia um relatório. Esse relatório era o chamado IM 2010. Nesse relatório, constava que após esgotar todos os meios de busca, né, sobre a CBH, já que a CBH não era uma empresa listada em bolsa, ela não podia afirmar que a CBH tinha capacidade financeira para arcar com esses custos exploratórios. Tá? E no nosso relatório a gente relatou isso, tá? E que isso não tinha sido, não tinha evidências que isso tinha sido passado para a diretoria e anexado aos JIPs que vão para serem aprovados, né? O projeto ser aprovado. Bom, o primeiro ponto era esse. O segundo ponto, se não me engano, era sobre uma possível subavaliação dos postos exploratórios quando da avaliação econômica do projeto. Só para esclarecer, então, essas informações relativas à capacidade financeira da empresa foram omitidas nas informações passadas à diretoria executiva, não constavam nas apresentações? Não sei se omitidas, né? A gente não obteve evidências que elas tenham sido efetivamente repassadas. No trâmite interno da Petrobras, quando a gente envia o relatório, antes da gente emitir um relatório final, a gente emite uma minuta. Tá? E essa minuta depois ela consta com comentários da unidade auditada. A gente relatou esse fato e eles comentaram que efetivamente não encontraram essa informação sendo repassada para a auditoria, oficialmente, para a diretoria, né? Ou seja, estando escrito, né? Ou em anexo em algum documento que tenha sido encaminhado para a diretoria. O fato dessa empresa que vendeu o campo não ter uma capacidade financeira satisfatória não impactaria o negócio futuramente, tendo em conta que ela se tornaria uma parceira da Petrobras? Sim. Ela deveria aportar recursos de investimento também nesse campo, a CBH, junto com a Petrobras, porque foi vendido 50% do campo, correto? Isso. Então, quando no momento que você cria uma parceria, né, você designa uma das empresas como operadora do negócio, né, e a outra empresa, que é participante, ou outras empresas, né, dependendo de cada caso, elas somente arcam, né,
com dinheiro, né, para condução do negócio. Nesse caso aí da CBH, né, quando a empresa vai perfurar um poço, né, ou mais de um poço, como estava previsto, ela deveria arcar com grande parte desses recursos para cumprir com as suas obrigações. E ela arcou com algum custo? Ela arcou com algum custo, só que como o poço saiu muito mais caro do que o previsto, ela não teve capacidade de pagar tudo. E acabou que a Shell e a Petrobras, não sei se já foi pago, mas resolveu-se por assumir uma dívida de 46 milhões de dólares, né, de dívidas não pagas pela CBH. Tá, só um esclarecimento aqui, me perdoa a intervenção. Quando o senhor diz o posto saiu mais caro, o senhor está falando a perfuração. Isso. Tá. Não a aquisição do poço. Não, é que a gente adquire um bloco, né? É um bloco exploratório. Quando a gente fala de poço, é um poço exploratório, né? É a perfuração do poço. Então o que o senhor diz que saiu mais caro foi a perfuração. Isso. Perfuração do poço. Tá. Né? Os gastos todos relativos à perfuração do poço. Desculpe, pode continuar. Certo. E essa empresa, a CBH, ela, pela pesquisa, ela era uma empresa conhecida no mercado de petróleo internacional, como dona de vários poços perfuratórios, era uma empresa com know-how na área? A CBH, acho que está até descrito no relatório, que o nosso relatório ele descreve muitos fatos, né, obtidos em outros documentos, em documentos internos da Petrobras, né? E tem um relatório emitido por uma consultoria, Dan Bradstreet, se não me engano, em que esse relatório relata que a CBH havia somente 6 funcionários, né, sendo um diretor, que era o senhor Idalécio, e não possuía dados sobre a capacidade financeira dela também, né, dados financeiros dessa companhia. E essa companhia, o único ativo dela era o próprio bloco 4 lá no Benin. Ela não tinha outros ativos fora do Benin. Mas a controladora dela, Lusitânia, então, também era uma empresa da área conhecida por ser perfuradora ou ser dona de poços de petróleo, ou é uma empresa que ninguém sabe de onde veio? Eu desconheço, não conheço a Lusitânia, conheci durante essa auditoria e, de acordo com outro relatório, né, tem um DIP nosso, acho que é o DIP do IP InterDN 65/2012, se não me engano. Não me lembro se é InterDN. Quando esse DIP ele relata, em alguma parte desse DIP, que na época foi contratada uma outra consultoria internacional, se não me engano, FTI Consulting, e que ela concluiu que após buscas em diversos ativos dentro do mundo afora, da Lusitânia, né, acho que contemplava Brasil, Portugal, República do Congo e Benin, não havia sido encontrados ativos garantidores, né, ou de expressivo valor que pudessem garantir esses valores, esses débitos da CBH, de consequência da Lusitânia. Então o grupo também não possuía ativos relevantes. Tá? O senhor mencionou, eu te interrompi, quando o senhor começou a falar, salvo engano, da subavaliação dos custos exploratórios, correto? Isso. Bom, isso quer dizer basicamente que foi feita uma estimativa para levar a cabo o negócio na Petrobras de que os custos exploratórios seriam X. Posteriormente à aquisição, se verificou que os custos eram muito maiores que X, correto? Isso. Para aprovação de cada projeto de investimento, né, no caso desse Farm-in no Benin, você faz uma avaliação econômica desse ativo, né? E na avaliação econômica você coloca futuros gastos, né? Você faz uma estimativa, uma previsão de gastos que você vai incorrer. E você traz isso a valor presente, tá? Os custos dos 3 poços previstos, né, para incorrerem lá no Benin, a estimativa inicial deles era de 54 milhões de dólares no primeiro poço e 73 milhões no segundo e terceiro poço. O que nos estranhou na época e nos chamou a atenção quando a gente se deparou com esse valor é porque, à época, esse valor
a gente achou muito baixo, porque era praticamente o valor que a gente gastava para perfurar um poço aqui no Brasil, né? A gente com toda estrutura já aqui, a gente gastaria isso. E tendo o Benin sendo o Benin um país sem estrutura logística nem nada, a gente achou assim, pô, tá muito, muito barato. E a gente começou a questionar isso durante a auditoria das pessoas que tinham feito a avaliação, tá? Então, a gente começou a se deparar com isso, e no DIP seguinte, 1 ano e meio depois, em que a gente Petrobras resolve vender parte da nossa participação lá no Benin, né, em termos de 15% para a Shell, essa mesma avaliação do primeiro poço já tinha saltado de 54 milhões de dólares para 120. Né? Isso previsão Petrobras também. Está comparando previsão Petrobras com previsão Petrobras. E quem que foi responsável por essas avaliações? Foi a mesma pessoa que fez o segundo de 120, fez o de 54? Não foi possível identificar? Então, eu não tive acesso quem fez a mesma avaliação. Na resposta do IP Inter, né, a resposta ao relatório, o IP Inter comenta que foram pessoas diferentes que fizeram, mas eu não sei quem é que efetivamente fez, tá, a estimativa. Só que esse 120 foi a estimativa Petrobras, né? E meses depois, quando a CBH, ela na época era operadora do consórcio, ela submete um documento para autorização de gastos, essa estimativa tinha saltado de novo para 168 milhões de dólares. E a Shell, que foi responsável pela perfuração do poço, o gasto efetivo realizado pulou para 323 milhões de dólares. Então, desde a estimativa de 54 milhões, para o efetivo gasto, foram 323 milhões. Então, tem uma diferença muito grande. Lógico que, assim, o 323 milhões, ele é algo, às vezes, inesperado, né? Ocorreram diversos problemas com a sonda tal, que desencadearam esse valor, tá? Mas foi detectada a existência de algum fato imprevisto e extraordinário que desequilibrou esse valor no futuro, após essa estimativa? A auditoria verificou que ocorreu uma questão, por exemplo, geológica ou algo do tipo que fez esse valor multiplicar por 6 posteriormente, ou em princípio... Não, a justificativa para o aumento do gasto, para o efetivo, você quer saber, ou dentro das estimativas? Porque o efetivo, sim, teve diversos problemas operacionais da sonda que desencadearam os 323 milhões. Tá? Agora, da mudança do 54 para o 120, aí não, aí é meramente estimativas. Tá? O que foi justificado para nós da auditoria é que, nesse 1 ano e meio, houve aumento do valor do Brent internacional, aumento do dólar e aquecimento do mercado global lá de petróleo. E que isso tudo já ocasionaria um aumento da estimativa. Tá? E além disso, tiveram outras mudanças de estimativas, segundo eles, de profundidade esperada você atingir o poço. Antes, acho que, se não me engano, você esperava atingir 4.500 metros, depois alterou para 5.000 metros, e que isso poderia aumentar um pouco a estimativa. Mas isso foi feito a pedido da auditoria, né, por outra pessoa, que não tinha sido a pessoa que efetivamente tinha realizado as estimativas. Então fica muito difícil da gente confirmar se esses dados todos que nos passaram, se efetivamente eles são reais ou não, tá? E qual que foi o setor? Foi a área técnica da área internacional da Petrobras que fez? Era subordinado ao diretor Zelada? Isso, se não me engano era o INTERESP, né? Internacional Exploratório, né? Foi algum nome de algum gerente, alguma pessoa técnica foi detectada pela auditoria? Não me Pedro recordo. Augusto, Benício? O Benício... Frazão? O Benício e o Pedro Augusto, eles eram gerentes responsáveis pela condução da compra, né? Mas não pela avaliação. Não sei se eles tinham interferência nesse sentido, mas eles somente conduziam a compra, tá? Lógico que eles se deparavam com essas avaliações todas também, mas não posso afirmar que eles estavam envolvidos nessa avaliação técnica, especialmente técnica. E o senhor chegou a pesquisar como que foi a aproximação entre CBH e Petrobras? Como que um conheceu o outro e vice-versa?
Então, o que era do nosso conhecimento é que, não a CBH, né, mas o senhor Idalécio já mantinha um relacionamento anterior com a Petrobras, né, inclusive na Namíbia, pela empresa Enigma, e que isso facilitaria a entrada dele na Petrobras, tá, por já ter um relacionamento com a Petrobras. E a porta de entrada, pelo menos o que foi nos mostrado, foi um correio em que o senhor Idalécio enviou para o senhor Pedro Augusto essa oportunidade no Benin. E daí em diante isso foi levado internamente da Petrobras para as devidas aprovações. Então, o primeiro contato foi feito pelo senhor Idalécio junto ao senhor Pedro Augusto, que era um subordinado do diretor Zelada. Isso. Esse contato, a existência do contato prévio entre o Idalécio e o Pedro Augusto não foi objeto da auditoria, correto? Idalécio... Não, na verdade a gente solicitou diversas vezes como tinha sido esse contato. E o que tinha sido mostrado é um correio, né, um e-mail, com o Idalécio apresentando a oportunidade e depois o Pedro Augusto levando adiante, apresentando essa oportunidade para as áreas técnicas e confirmando se isso era atrativo ou não para a Petrobras. Daí em diante, se a Petrobras foi analisar um data room, né, você analisa dados gerais lá da oportunidade para se avaliar se isso seria interessante para a Petrobras ou não. E essa forma de aproximação é usual na Petrobras? Olha, antigamente posso dizer que sim, hoje em dia creio que não. Tá? Até mesmo porque naquela época a área de desenvolvimento de negócios ela era descentralizada, né? E hoje existe uma área única na Petrobras responsável por adquirir ou vender, né, ativos da Petrobras. Alguns anos depois, a Petrobras começou um programa de desinvestimento. Se não me engano, o projeto Suricato, na África, correto? Isso. Não é um pouco contraditório adquirir um campo e pouco tempo depois já vendê-lo? Não só esse campo, mas também todos os ativos da África? Não tem uma incoerência de política da companhia? Na verdade, acho que é outro cenário, né? Não sei, porque no plano estratégico da Petrobras no início, a estratégia dela era investir na África, estava no plano estratégico, investir na margem equatorial, né? E que guardava alguma similaridade com o nosso dado geológico aqui do Brasil, do Nordeste brasileiro. E depois o plano estratégico mudou. Então resolveu-se vender, até mesmo para você conseguir dinheiro, né, com essas vendas e diminuir a exposição da Petrobras nesses ativos da África. Até mesmo porque a gente não obteve sucesso como operador em nenhum ativo da África, né? Então, se você analisar que a gente tinha ativos no Benin, Angola, Tanzânia, Namíbia, todos deram possível. Esses ativos que foram adquiridos entre 2005 e 2010. Porque o ativo da Nigéria, que é mais antigo, é um ativo o ativo na Nigéria, a gente tem participação, né? Existe produção lá, só que a gente não era operadora, né? Acho que é a Total e a Chevron que são operadoras lá, e a gente somente está na figura lá de consorciado no operador, a gente só dá o caixa, né? Só entrega o dinheiro e depois recebe os recursos de dividendos. Mas eu creio que sejam um pouco de momentos diferentes, tá? Quanto tange ao projeto Suricato. Certo, só já me encaminhando para o encerramento, Excelência. Certo. Em relação à aprovação dessa aquisição da diretoria executiva, foi tranquila a aprovação ou houve relutância de algum diretor? Bom, dia 9 de dezembro foi feita a primeira apresentação. 9 de dezembro de 2010. 9 de dezembro de 2010 foi feita uma apresentação para a diretoria executiva, né, para apreciação da entrada no Benin. O item foi mantido em pauta, mas não foi aprovado, né? Isso retornou para ser apreciado mais adiante. E no dia 30 de dezembro, sim, voltou e foi aprovado. Um dos motivos de não ter sido aprovado de cara foi, segundo relatos e segundo documentos, acho que existiu um correio, se não me engano, do Alexandre Pena, informando que eles tinham tentado isso,
a aprovação. Se não me engano, no e-mail até fala que o diretor Estrela tinha ido de acordo, só que outros diretores foram contra. Numa reunião, se eu não estou errado, falaram que quem botou muito contra foi o Barbaça, mas eu não tenho como afirmar isso, tá? E foi rejeitado de cara porque não se tinha informações suficientes sobre a CBH, tá? E além disso, eles solicitaram um relatório denominado Doing Business, né? Esse Doing Business é um relatório grande, feito por uma consultoria especializada, em que se relata o ambiente de negócio todo que você está indo investir, né? Legislação, tudo. E esse Doing Business seria mais um documento para suportar, né, a diretoria para opinar sobre esse assunto. Só que é até engraçado isso porque a diretoria aprovou no dia 30 de dezembro e o Doing Business foi finalizado em fevereiro, ou seja, já tinha sido aprovado até pelo CA, né? Então, assim, eu não sei se ele seria um documento crucial para se decidir a favor ou contra, mas ele só foi entregue depois, né? E o senhor Jorge Zelada, qual que foi a participação dele nesse processo? Bom, ele era o diretor da área, né? Era, teoricamente, a pessoa responsável pela apresentação na diretoria sobre o assunto. Apesar dele não estar presente no dia 30, né? Ele botou alguém delegado em seu nome, né? Então, mas teoricamente ele era o responsável, né? Porque antes de ser levado para a diretoria, é levado a ele para apreciação do negócio. E cabe a ele levar a diretoria? Sim. E o senhor João Augusto Henriques, o que tinha a ver com esse processo todo? Não sei informar. Nós não nos deparamos com o nome dele em momento algum. Empresa Kona, vocês chegaram? A auditoria chegou a Não. detectar uma empresa chamada Kona? Não. Até mesmo, assim, eu não sei se eu estou equivocado, mas pelo que eu li na denúncia, a relação dela, se não me engano, era com a CBH, porque, assim, não estaria fora do nosso escopo interno da Petrobras, entendeu? A gente não conseguiria chegar, não teria esse alcance. Sem mais, excelência. Certo. A defesa? Pergunta. Obrigado, excelência. Senhor Rafael, só complementando algumas questões que ficarem abertas para mim das perguntas feitas pelo parquet ministerial, o senhor afirmou hoje que as condições financeiras da companhia CBH não foram levadas à diretoria executiva. Não que as condições financeiras, né? Acho que o assunto foi discutido, mas não foi apresentado a falta de capacidade financeira dela. Exatamente foi isso que eu entendi. De outro lado, na denúncia, que é a peça inaugural da ação penal, consta, as folhas 17 e seguintes, essa questão da permanência em pauta da discussão. E essa permanência em pauta, ao ser explicada, diz que quando são necessários mais esclarecimentos ou estudos para que a questão fosse novamente analisada. Esses estudos não estariam relacionados às condições financeiras da CBH? Então, que me parece, isso então, que eu queria que o senhor esclarecesse. Eu cheguei a comentar de um relatório emitido pela área de inteligência de mercado da área internacional, que é o IM 2010. Né? Esse relatório tinha sido emitido em outubro de 2010. E lá não constava dados financeiros da CBH. Após a solicitação da diretoria, esse relatório foi revisto, foi ampliado, e aí sim constava essa descrição da falta de capacidade financeira. Esse relatório revisto, ampliado, né, reemitido, ele não foi encaminhado, não foi anexo aos JIPs que foi encaminhado para a diretoria. Entendeu? Então isso não constava da apresentação que foi nos passado, que foi apresentado para a diretoria também essa informação. E essa é uma segunda dúvida que eu tive dos depoimentos. Todas essas situações não deveriam ser descritas em atas da diretoria? Sim, eu acredito que sim. A auditoria teve acesso a essas atas? Não, a gente recebeu somente só a pauta, falando assim, só a decisão, né? A gente não recebeu as atas todas descrevendo o que havia sido comentado na reunião. E a auditoria não considerava essencial receber essas atas para fazer essa análise que foi feita?
Bom, assim, se fosse obtido, se isso fosse essencial, o auditado ele deveria ter demonstrado isso pra gente, né? A partir do momento que ele não demonstrou, ele teve a oportunidade de mostrar por mais de uma vez, acredito que eles também não tenham achado essencial na defesa deles, entendeu? Então eu acho que não seria essencial não. O auditado aqui é? A EP Inter, tá? Que é as pessoas que a gente tinha contato, o Pedro Augusto, o Daniel Zani, que eram coordenadores do processo lá. O senhor falou exatamente nesse ponto, ainda complementando as perguntas do Ministério Público. Quando que você deu esse contato, o senhor se recorda, entre o Indalécio e o Pedro Augusto? Data? Não me lembro. Período? Ok. Melhor assim, eu não vou me recordar, porque eu não me lembro agora, porque tiveram 2 momentos de aproximação, né, em 2009 e 2010. Eu não sei se essa carta deve ter sido enviada em 2009, né, porque foram feitos 2 data rooms. O primeiro em 2009, né, quando a Petrobras foi lá e declinou, né, primeiramente lá da entrada no Benin, né, tecnicamente, né, e depois se voltou porque a CBH conseguiu flexibilizar algumas datas e eu acho que alguns contratos com o governo do Benin, e aí sim voltou com essa oportunidade para a Petrobras. Mas eu não sei, esse correio que tinham passado, eu acho que são de 2009, tá? Não, mas prefiro não assim, afirmar isso. Encerrando essa parte primeira das minhas perguntas, o senhor constatou a não participação do diretor Zelada, inclusive numa reunião do dia 30. Essa reunião do dia 30 é aquela que aprovou? Isso. E ele não participou dessa reunião? O Zelada não. Ele delegou alguém no seu lugar, né? Se não me engano, foi o gerente executivo, Roberto Gonçalves, se não me engano. Além da auditoria, senhor Rafael, havia uma comissão interna de apuração? A comissão interna de apuração, ela foi criada em função dos pontos levantados pela auditoria. Então, assim, quando o IP Inter, né, que a IP Inter foi depois da reestruturação e a extinção da área internacional, a área internacional virou o IP Inter, né, dentro da Petrobras. O IP Inter, quando respondeu ao nosso relatório, um dos itens era a criação da comissão interna de apuração. Então, eles botaram lá, acho que 120 dias a partir da emissão do relatório da auditoria, nós vamos criar uma comissão interna de apuração onde eles se aprofundariam mais nos fatos. E que resultado chegou essa comissão? Bom, incrível que pareça, eu não tive acesso ao relatório ainda da comissão, tá? Quem participou, assim, quem fez a auditoria fui eu e o Luiz Eduardo, tá? E sendo essa comissão criada em função de um relatório de auditoria, é obrigatória a participação de um auditor. Eu, como tinha acabado de sair de uma outra comissão interna de apuração, eu não pude participar. Quem participou foi o Luiz Eduardo, tá? Eu não tive acesso a essa comissão, só tive acesso a um despacho de um DIP interno lá da Petrobras, em que eles comentaram algumas sanções, né? Essas sanções foram dadas ao Pedro Augusto, as pessoas envolvidas, Pedro Augusto, Benício, Daniel Zani e Omir Torquato. Então, assim, eu sei que tiveram sanções, mas em razão de o que foi apurado, eu não sei dizer. Esse trabalho seria... Vou interromper um minutinho por causa do áudio. Desculpa, tá? depois não.